A próxima função no menu modificar, tá? Seguindo aqui a gente viu o alinhar, mover, agora vamos para o deslocamento. Repare que a tecla de atalho OF, porque na tradução do inglês lá equivale ao comando offset do AutoCAD. Tá? O que é o comando offset? É fazer uma cópia de um objeto paralela a ela mesma. Ao contrário do comando mover, né, onde a gente acabou de ver, ou viu na aula anterior, que o ideal talvez fosse selecionar o objeto primeiro, no comando offset não faz sentido, tá? Porque você seleciona o objeto, no comando deslocamento ou comando offset, né? Eu vou chamar aqui de offset porque é mais fácil, né? Deslocamento fica meio parecido com até o comando move, e na verdade não é, tá? Então vou chamar de offset para simplificar lá, a maioria das pessoas já está acostumada com o AutoCAD. Bem, então quando eu clico no comando, repare que o objeto estava selecionado, quando eu clico no comando ele perde essa seleção, então não faz muito sentido. Então eu tenho aqui inicialmente que definir o tamanho do deslocamento. Ok, aqui está definido em 1 metro. E aqui eu tenho a função copiar, tá? Que significa que o objeto vai ser reproduzido. Ok? E a posição, né, para que lado? Por exemplo, vou dar um offset aqui dessa parede vertical. A posição do offset, no caso aqui para a direita ou para a esquerda, vai depender da minha posição do mouse. Tá? Então quando eu me aproximo pela direita aqui do objeto, reparem que aparece aquela linha, nossa linha azul ali. Vou dar uma aproximada aqui. Aparece aquela linha tracejada azul, indicando que eu vou dar esse offset para o lado direito. Se eu passar do eixo da parede, essa linha azul passa para o lado esquerdo, indicando que vai ser feito uma cópia paralela da parede naquele lado lá. Então cliquei na próxima cópia. O comando offset é um comando contínuo, né? Então eu posso fazer múltiplas cópias aqui. Se no entanto, aqui na barra de opções, que eu sempre tenho que olhar para ela, tá? Eu tirar a opção copiar, quando eu clicar no objeto, o que vai acontecer? Ele vai ser equivalente ao comando mover. Então seria uma segunda opção do comando move. Ok? Movimentar o objeto paralelamente a ele mesmo, a uma distância determinada aqui. Bem, e agora um outro exemplo aqui. Vou deletar esse elemento, vou completar aqui as paredes, vou fazer uma cadeia, um ciclo fechado de paredes. Ok, eu estou fazendo aqui esse exemplo sempre tomando como paredes, que seria o nosso elemento básico aqui de construção, mas ele valerá para praticamente todos os objetos, né, que eu puder editar aqui no Revit. Ok, esse comando offset, como todos os comandos do modificar. Clico lá no modificar, offset, né? Se eu quisesse agora criar um ciclo de paredes inteiro, fechado aqui, né, paralelo, em volta. Se eu clicar num objeto aqui, ele me oferece aquela linha azul, né, fazendo apenas uma cópia do objeto. Um outro truquezinho que vale para todas as seleções no Revit, eu já mencionei no primeiro módulo, quando você pressiona a tecla Tab no teclado, ele vai alternando entre os objetos que ele está selecionando, né, próximo à posição do cursor. Então, por exemplo, eu me aproximei o mouse aqui da parede, ele me oferece lá parede, reparem lá embaixo, do lado esquerdo, parede básica 15. Quando eu pressiono a tecla Tab no teclado, ele alterna para cadeia de paredes. Tá, ok? Ele seleciona todo o conjunto. Se eu pressionar a tecla Tab novamente, ele vai alternando entre os objetos selecionados. Tá, ok? Isso porque eu estou já com o comando offset selecionado. Se eu não tivesse com nada selecionado, repare aqui, ele está me selecionando a janela. Clico Tab, ele alterna para a parede. Clico Tab, ele alterna para cadeia de paredes. Tá, ok? Isso sem pressionar nada no mouse, apenas me aproximando, tá, de uma determinada área. Então, quando eu estou no comando offset, como não é possível dar um offset de uma janela, certo? Então eu vou pressionar a tecla Tab, ele só vai me alternar entre uma parede ou a cadeia de paredes. Tá, ok? E vale a mesma regra. Se eu tiver
do eixo da parede para dentro, reparem na linha azul lá, ele vai marcar para dentro. Se eu tiver ele para fora, tá? A cadeia de paredes vai ser dado um offset dela, no caso ali de 1 metro para fora, tá, ok? E como eu não tinha a opção copiar, né, ela estava desselecionada, ele apagou os objetos internos. Se eu quisesse manter, ele faz essa cópia. E reparem também que os elementos hospedados, no caso aqui a janela, ela também foi reproduzida, mas mantendo o alinhamento entre elas. E a outra opção de usar o comando offset, aqui no caso é um deslocamento, tá? Mas eventualmente eu vou desenhar aqui uma parede qualquer, só para ter uma referência de elemento, podia ser qualquer elemento, tá? Eu poderia querer dar um offset dessa parede aqui, até que ela encontrasse com aquela, né? Sendo que eu não sei a distância entre elas. Então o que eu vou fazer? Eu vou lá no comando modificar, vou lá no comando offset, né? Seleciono aqui a opção gráfico, tá, ok? Com a opção copiar aqui. E repare, selecione uma parede ou linha para deslocar. Eu seleciono nessa linha, clico num ponto e clico no outro ponto. Tá? Reparem que aqui ele usou a distância na vertical. Tá, ok? Por quê? Porque ele está usando a opção de cópia paralela. Tá? Então seria diferente do comando que a gente vai ver logo a seguir, que é o comando copiar. Se eu clicasse nesse ponto e nesse ponto aqui, ele copiaria usando essa diagonal aqui como direção. Tá, ok? Então opção de cópia gráfica no comando offset, no comando movimentar. E aqui ele fica guardando a distância vertical, aqui no caso, entre esses dois objetos. Tá certo? Então esse foi o comando offset.